Buenas, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós temos a 12ª aula da disciplina de Conceito e Implantação de DevOps, onde nós vamos continuar a falar da integração entre Git e GitLab para o gerenciamento dos nossos projetos e nós vamos ver mais algumas ferramentas aí que nós vamos usar durante a disciplina. Então, pessoal, só voltando um pouquinho na explicação da segunda aula, onde eu apresentei para vocês uma abstração de pipeline DevOps, ou seja, o que que é uma pipeline, né? É um conjunto de tarefas executadas lá de forma sequencial uh, que vão fazer com que o nosso software ele caminhe, ele percorra todo o ciclo ali, né, de desenvolvimento com levantamento de requisitos, desenvolvimento e aí as fases de construção, teste, implantação e execução desse software. Então são todas o pipeline é um conjunto de todas as etapas que a gente precisa fazer para desenvolver e entregar um software, tá? Ah, ainda retomando o conteúdo lá da segunda aula, ah, a gente viu que existem duas partes desse pipeline, ou duas subpartes desse pipeline, que elas são essenciais aí pro processo de DevOps, tá? Para essa entrega contínua de software, para a gente conseguir fazer a entrega contínua de software. Então essas duas subpipelines, vamos dizer assim, são as pipelines de CI, de Continuous Integration, e CD, que é a Continuous Delivery, né? Então, imaginando que a gente tem um código fonte, onde a gente está trabalhando e desenvolvendo alguma funcionalidade ou corrigindo algum bug. Essa nova funcionalidade ou esse bug ele é comitado, né, no repositório e a partir dessa confirmação aqui, desse commit, desse código novo, essas pipelines de integração e de distribuição, elas são executadas, uh, pode ser tanto de uma forma manual quanto de uma forma automatizada. Geralmente ela é automatizada e o que que essas pipelines elas fazem? Elas constroem o nosso software, então elas fazem todo o processo de build lá. Vamos imaginar uma aplicação lá de uma API em Spring Boot lá, usando Java. Então essa pipeline ela vai fazer vai construir, vai baixar as dependências e vai compilar aquele código. A gente pode ter uma série de testes aqui, unitários, dentro de cada módulo ou testes de integração, e aí fica a cargo dos programadores definirem esses testes. E após essa construção e essa realização de testes aqui, esse artefato de software, né, porque eu já construí aqui, esse artefato de software ele vai ser revisado, ele vai para uma fase de staging com uma série de tarefas aqui pré-definidas para validar que aquele software está ok. E aí esse software, essa nova versão de software vai para produção, ou seja, ela entra no ar e ela fica disponibilizada para os usuários. Então, pessoal, até agora na disciplina a gente trabalhou e viu ferramentas, né, com Git, GitLab e com a integração com o IntelliJ, para a gente fazer essa primeira parte aqui, né, de controlar uma versão de código, fazer um commit no código e por aí vai. O que a gente vai começar a ver a partir de hoje, dessa aula, é como fazer esse processo de automatização para fazer uma integração e para fazer um delivery, uma entrega de forma automatizada, tá? Então, como a gente. Isso só retomando o que a gente já tinha visto naquela segunda aula, como a gente viu na cultura de DevOps, a ideia é que o código ele é comitado no repositório compartilhado com uma certa frequência. Para quê? Para que se evite os grandes conflitos lá na hora de dar um merge, tá? Ou seja, o software ele é atualizado constantemente, tá? As mudanças elas não ficam sendo seguradas pelo time de desenvolvimento por um grande tempo, tá? Isso evita esses conflitos na hora
se pegar uma versão muito antiga e tentar atualizar com uma versão mais nova. Um servidor de compilação cria o software automaticamente e executa testes de unidade e testes de integração para identificar regressões. Ou seja, depois que eu faço, que eu comito lá no meu repositório, a gente vai ter um servidor de compilação, um servidor que vai lá e vai construir o software para nós. Ele vai compilar o código para nós. A gente vai pré-configurar de acordo com o que o nosso ambiente precisa, qual que é por exemplo, trabalhando com uma API, quais são as credenciais para acesso de banco, de outras APIs e por aí vai. O código ele não precisa estar pronto para produção quando confirmado, por exemplo. Devemos usar boas práticas de criação de branches. A gente vai falar sobre isso daqui umas 2 aulas, de como a gente pode separar o nosso código usado para desenvolvimento do código que é usado para o lançamento de uma versão, vamos dizer assim, final e pronta para o cliente, tá? Então tem algumas... isso não tem uma regra, tá? Isso varia muito de empresa para empresa, de time para time, mas a gente vai ver alguns casos aí de algumas boas práticas aí para criação de branches e para manutenção dessas branches para conseguir separar o código que está em desenvolvimento e de um código intermediário, vamos dizer assim, para um código de produção ou um código final, que é o código que está disponível para o cliente, tá? Além da integração contínua, então nós temos a entrega contínua, ou seja, os incrementos publicáveis eles são entregues com frequência, ou seja, eu vou desenvolvendo novas funcionalidades de forma ágil e essas funcionalidades elas são através daqueles pipelines são criadas novos incrementos, novas versões do software e elas são entregues para os usuários com uma maior frequência, tá? Possivelmente, e isso é feito de forma frequente, tá? Isso é feito de forma automática, ou seja, o programador ele não precisa ir lá de uma forma manual e executar uma série de ações ou configurar uma série de ações para entregar um software pronto para o cliente. Nós vamos construir as pipelines, nós vamos definir as pipelines, e aí com essas pipelines definidas, nós vamos definir regras para que toda vez, por exemplo, que alguém mande um código novo para um determinado repositório, para uma determinada branch, esse código pode ser entregue de uma forma automática para o cliente, tá? Então, essa entrega constante é que é o desejável atualmente quando a gente tenta implementar DevOps dentro de uma organização, tá? Então, o objetivo é encurtar os ciclos de lançamento, ou seja, o software ele é lançado muito mais rápido e com muito mais versões do que se comparado a uma metodologia tradicional lá, tá? Garantindo que o código de produção seja sempre despachável, ou seja, o código de produção ele sempre vai estar pronto, vamos dizer assim, para ser lançado. Entrega qualquer mecanismo usado para liberar o código, tá? Tem várias formas de fazer isso, tá? Mas ela pode ser tão simples quanto um merge de uma branch, por exemplo, uma branch de desenvolvimento para uma branch de produção, por exemplo. Então, imaginem que o lançar um software, a gente vai usar essa técnica aí na disciplina, mas o nosso lançar uma nova versão do software vai ser simplesmente fazer uma merge de uma branch de desenvolvimento para uma branch que a gente considera lá como a branch de produção ou a branch do software oficial. E aí, quando a gente fizer esse merge, usando o Git lá, né, que a gente viu, a gente vai configurar ferramentas para que elas construam o nosso software, testem o nosso software e disponibilizem ele para o nosso cliente, tá? A gente vai simular isso tudo na disciplina. A parte importante é que o cliente ele pode testar e aceitar o código de uma forma, vamos dizer assim, fácil, né? Porque eu tenho essas entregas contínuas, tá? Os recursos que passam nos testes de aceitação do cliente, ou seja, eu posso ter uma fase de teste antes de colocar em produção, e tenho que ter, né? Eles são implantados automaticamente na produção,
tá? Isso reduz a latência do desenvolvimento de software, ou seja, eu não tenho tanta demora assim do processo de desenvolvimento pro processo de colocar isso em produção. Isso é feito de uma forma muito mais rápida. Isso minimiza as alterações lançadas em cada versão do software, ou seja, não, como eu lanço versões de forma mais frequente, eu não tenho tanto. Não aparecem tantos problemas, ou eu não tenho tanto retrabalho para alterar versões para fazer um lançamento, tá? O que que acontece, pessoal? Um exemplo de entrega contínua, usando o GitLab, por exemplo, ele permite que a mesclagem automática de uma branch para master, por exemplo, dispare uma série de testes automatizados. Então a gente pode configurar isso aí no GitLab, tá? A gente pode configurar que, por exemplo, toda vez que eu fizer um merge ou uma mesclagem, né, em uma branch, por exemplo, na master, eu possa disparar uma série de testes que vão ser feitos no meu código para daí, se esses testes passarem, esse meu código vai ser disponibilizado de uma forma automática para o cliente, tá? E isso favorece, vamos dizer assim, todo o processo de desenvolvimento, tá? Então, para fazer isso, pessoal, existe uma ferramenta que está dentro do GitLab, tá? Que é o GitLab CI/CD, né? Ele é um recurso bem básico, mas ele é bem personalizável e ele pode atender aí uma série de demandas que a gente precisa para fazer essa entrega contínua. Então, o que que ele permite? Ele permite que comandos shell, ou seja, comandos Linux lá, scripts, né? Eles sejam executados em respostas a commits de acordo com uma série de regras. Então, eu posso criar uma série de regras lá, onde, por exemplo, toda vez que eu fizer o processo de merge numa branch master, eu executo uma série de scripts lá. Toda vez que eu commit numa branch tal, eu posso fazer uma outra série de testes ou de operações, tá? E essas operações, elas variam e elas são totalmente personalizáveis, tá? Então, o que que a gente pode definir? A gente pode criar um processo de compilação, né? De compilar um código, de criar um código. Pode criar rotinas de teste, de integração, testes unitários. Pode programar aí o processo de empacotamento, implantação, ou seja, por exemplo, com um merge numa branch, eu posso criar um script que constrói todo o meu software lá, e isso pode ser usando várias linguagens, tá? Faça o teste unitário nesse pedaço de software e pode ainda fazer toda a entrega desse software compilado aí e implantação dele num servidor, por exemplo, numa cloud na Amazon ou Azure ou por aí vai, tá? Então, são processos que eram bem complexos, assim, e eram feitos, assim, quase de forma manual pelo time de operações há uns anos atrás, e que hoje elas são feitas, assim, de forma quase que automática, por esses scripts e essas configurações aí, tá? Então, pessoal, como que o GitLab, ele faz isso, tá? Ele trabalha da seguinte forma. Os scripts que a gente vai usar para fazer essas operações, para definir que script que vai ser executado, para definir as regras onde ele vai ser executado e por aí vai, eles vão ser definidos num arquivo com aquele nome ali, ó, .gitlab-ci.yaml, tá? Sempre que a gente tiver esse arquivo dentro de um repositório, o GitLab ele vai interpretar aquele arquivo ali, as regras que estão ali, e aí ele vai executar os scripts de acordo com as regras que eu defini, tá? Aqui é mais uma apresentação, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com o GitLab CI um pouquinho mais para frente aí na disciplina, tá? Uma ação de confirmação resulta na execução de um pipeline, ou seja, depois que eu confirmei uma ação no GitLab que vamos dizer assim, que bate com as regras definidas nesse YAML aí, o GitLab ele executa um pipeline, tá? Então o pipeline imaginem como um conjunto de tarefas ali, tá?
Então, o pipeline ele tem um ou mais estágios, os stages. Eu coloquei aqui os nomes que o GitLab usa, tá? Então, os stages são é a nomenclatura que o GitLab usa para definição do pipeline. E um estágio, ele tem um ou mais trabalhos que a gente chama de jobs, tá? Então, cada tarefa ela é transferida para um executor que executa todos os comandos desejados. Ou seja, cada tarefa ali, cada job ali, imaginem job, por exemplo, como compilar um código em Java ou realizar um teste unitário num código Java, tá? Então, esses são trabalhos, por exemplo, de uma pipeline. Esses trabalhos, o GitLab, lá naquele arquivo YAML lá, a gente vai definir só que, por exemplo, a gente precisa executar a tarefa tal quando uma determinada ação ocorre. O que acontece? O GitLab, algum servidor tem que executar essas tarefas, tá? Então, esse servidor que executa, tá? A gente vai ver aí a terminologia para frente, mas pode ser um servidor dentro do próprio GitLab ou pode ser um servidor externo, tá? Então, esse servidor, ele é um executor, né? Que vai executar esses comandos lá. Então, por exemplo, o comando de compilar vai ser executado por esse servidor. Ou um comando de teste, por aí vai. Se todos os trabalhos forem bem sucedidos, ou seja, se todos aqueles jobs ali que eu defini forem bem sucedidos, o estágio da pipeline vai ser bem sucedido, né? E o próximo estágio vai ser iniciado. Então, os estágios nada mais são do que grupos de trabalhos ou jobs, tá? Caso contrário, o estágio falha e toda a pipeline para. Ou seja, se um desses jobs aí falhar, toda a pipeline para. O que acontece, pessoal? O GitLab ele guarda os resultados da pipeline, tá? E, por exemplo, quando eu disparo uma pipeline, quando eu faço uma ação lá no meu repositório que dispara uma pipeline, se ocorrer uma falha, o GitLab ele manda um e-mail para quem disparou aquilo ali, informando do erro, tá? A gente vai ver isso aí de uma forma bem prática aí, daqui a algumas aulas para frente. Então, pessoal, o que acontece? Para a gente usar o CI e o CD do GitLab, a gente precisa de um executor, tá? Que o termo que o GitLab usa é um runner, tá? O runner nada mais é do que um servidor, um local lá para executar todas as tarefas que estão descritas naquele arquivo ali, tá? O GitLab, pessoal, ele tem duas formas, tá? Tu pode baixar o código-fonte dele, o executável dele, e instalar no teu próprio servidor, tá? Que é essa versão SLU aí. Esse não tem executores, tá? Mas, por exemplo, a conta gratuita que a gente cria lá no GitLab, ele tem 400 minutos de tempo de execução por mês, tá? Então, por exemplo, se a gente usar o runner do GitLab, a gente pode configurar lá no projeto e tal. Se a gente configurar para usar o do GitLab, a gente pode usar o máximo de 400 minutos de tempo de execução, ou seja, 400 minutos de tarefas ali que o servidor do GitLab vai fazer para nós, tá? Assim, ó, para projetos bem pequenos esse tempo tá ok, mas quando a gente trabalha com um projeto maior, onde a gente tem uma entrega de software bem constante, tá? Esse tempo aí ele é muito curto, então o que acontece? O GitLab ele tem um runner open source lá, que a gente pode pegar e instalar na nossa máquina, e aí não tem mais e aí usando esse runner aí a gente não tem esse limite de 400 minutos, tá? É um processo bem simples, a gente até vai fazer nessa aula aqui. A ideia da aula é justamente essa, a gente instalar um runner dentro da nossa máquina, tá? O YAML, pessoal, significa Yet Another Markup Language, tá? Tem uma série, eu não vou entrar muito em detalhes nele aqui nessa aula, a gente vai ver pra frente como criar alguns scripts nela, tá? Mas se vocês quiserem, e eu vou deixar um material de apoio dessa aula, além da documentação ali do GitLab,
que tem uma série de tutoriais, tá? Então, descreve lá como que o arquivo é montado. Então, os elementos de nível superior geralmente são os jobs. Cada job ele tem um script ou mais, tá? Que vai definir quais comandos que são executados. Tem como a gente definir stages ali. Então, tem a documentação do GitLab que descreve todo o que a gente pode usar naquele arquivo YAML ali, ou não, tá? E a gente vai fazer alguns exemplos para frente, mas se vocês quiserem dar uma olhada mais completa, tem a documentação e eu vou deixar um material extra ali na disciplina. Então, pessoal, a gente vai para a parte prática agora, tá? Então, olha só. O GitLab, ele tem um servidor, tá? Esse servidor do GitLab, quando a gente faz uma ação lá no GitLab, e a gente tem aquele arquivo descrito lá, ele vai pegar, de acordo com as configurações que a gente vai definir, ele pode mandar ou um runner, né, do próprio GitLab fazer a ação, tá? Compilar o código, testar o código, alguma coisa assim. Ou a gente pode instalar um runner na nossa máquina e aí a gente vai configurar lá o GitLab para ele usar a nossa máquina para fazer esses processos, tá? A gente vai usar esse caso aqui agora. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai instalar o runner do GitLab na nossa máquina virtual Linux que vocês estão que eu recomendei lá que vocês instalassem na terceira ou quarta aula, tá? Porque qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai trabalhar nessa máquina virtual Linux aí como se ela fosse o nosso servidor de aplicação e o nosso servidor de deploy, tá? Geralmente, tá? Então, olha só, a nossa VM lá, ela vai ser o nosso servidor de aplicação, ou seja, a gente vai rodar projetos de back-end e front-end nele, a gente vai deixar ele rodando ali, e nessa máquina virtual Linux, e a gente vai usar ele também como nosso servidor de deploy, ou seja, a gente vai instalar o runner do GitLab lá, e vai executar operações de deploy, ou seja, de entrega de software dentro desse mesmo servidor, tá? E geralmente, pessoal, assim, ó, por que a gente vai usar o mesmo, tá? Porque não tem cabimento eu pedir para vocês instalarem duas máquinas virtuais aí e deixar elas rodando ao mesmo tempo para uma disciplina, né? Então, a gente vai usar na mesma máquina virtual, mas num servidor de produção, eles são separados, tá? Num servidor de produção de verdade, de um sistema aí, vamos dizer assim, sério, esses servidores eles são separados, ou seja, a gente tem um ou vários servidores de aplicação lá, e a gente tem um ou vários servidores de deploy, que são responsáveis só por isso, só por construir o software, testar o software e colocar em produção. Então, assim, ó, para instalar o runner lá na máquina virtual de vocês, no Linux, aqui é considerando o Ubuntu ou Debian, tá? É bem simples, tá? É só rodar esse primeiro comando aqui, vocês podem copiar aqui. É só rodar ele, rodar o segundo aqui, tá? Depois a gente vai registrar o runner lá no GitLab. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse processo ao vivo aqui, tá? E aí vocês vão, com calma, vão pausando o vídeo e vão fazendo aí na máquina virtual de vocês, tá? Vou mostrar também como que a gente vai conferir se ele instalou de forma correta ou não. Então eu vou sair aqui. Eu tenho uma máquina virtual aqui, ó, rodando, é o Ubuntu, e eu tenho a página do GitLab aqui, tá? Então olha só, eu vou entrar no nosso grupo aqui, tá? Que é DevOps 2022. Então tem os meus projetos aqui. E se vocês olharem aqui no canto, ó, no menuzinho do lado, em CI, CD aqui, aqui, pessoal, aparecem os runners que estão registrados para esse grupo, tá?
Beleza, ó, não tenho nenhum runner que está online, não tenho nenhum runner que está offline, não tenho nenhum runner que está no stale, que seria parado ou travado, tá? Beleza, vamos, primeira parte, né? Primeiro a gente vai instalar o runner, tá? Então, comandinho bem básico, tá? Vou ter que copiar aqui que o meu terminal não tá copiando e colando. Então só vou colocar aqui o nome do repositório, barra install, barra. Tô indo pro lado aqui. Script, barra deb, barra sh, pipe sudo bash. Tá. Opa, pediu a minha senha. E aí ele já está baixando e já está executando ali. Então, vai executar uma série de operações, vamos ver. Uhum. Fez o que tinha que fazer e agora eu só vou rodar o segundo comando, que é esse aqui, ó. Sudo apt get install gitlab run. Tá baixando, né? Então só vamos esperar um pouquinho. Enquanto ele tá baixando, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, em Register a Runner, tá? Então, resumindo, é o comando o curl aqui, esse primeiro, que está ali nos slides. Eu vou deixar esse link aqui para vocês olharem no Moodle. É o primeiro comando, o curl aqui, e o segundo, sudo apt-get install gitlab runner, tá? Então são esses dois comandos só, e aí depois disso ele vai instalar e a gente vai clicar aqui em register a runner, tá? Então vou clicar aqui. O que que acontece, pessoal? O runner, tá? A gente vai instalar ele na máquina e a gente precisa pegar e dizer assim, olha, runner, tu vai poder executar as operações naquele nosso grupo, ou naquele nosso projeto, ou naquele nosso namespace lá no GitLab, tá? Então, esse processo é que é o de registrar, tá? Para a gente registrar o runner, pessoal, é esse comando aqui, ó. Sudo gitlab -runner register, tá? Então, sudo gitlab runner register, tá? Ele vai pedir pra gente, e aí ele vai começar a fazer uma série de perguntas aqui, tá? Primeira coisa, ele vai perguntar para nós qual que é a instância do GitLab que a gente está usando, tá? Porque o GitLab a gente pode instalar ele também num servidor nosso lá. Mas a gente está usando o GitLab, o site, né? Então, a URL do GitLab é só colocar https://gitlab.com, enter. Registration token, tá? Aonde que a gente vai pegar esse registration token, ó? Nessa tela dos runners aqui, ó, a gente vai clicar nesse botão azul, ó, Register a Group Runner. Vai clicar no olhinho aqui e aí ele vai aparecer o token. Eu vou copiar e aí como eu não consigo colar ali, eu vou pegar e vou digitar ele todo aqui, tá? Então, GR 134 8941 ADNX 8 MMH NY aqui. Enter.
ele vai pedir para a gente colocar um descritor para o nosso runner, tá? O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar o meu nome, tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Porque o que acontece? Todo mundo vai registrar os runners dentro desse mesmo grupo aqui, tá? Então a gente vai organizar, a gente vai criar tags e nomes para depois a gente controlar o que vai ser executado na máquina de quem. Ou o aluno ele vai criar a branch dele e vai executar as operações só no runner da máquina dele. Então o que a gente vai combinar? No description do runner aqui, vocês vão colocar a matrícula de vocês, tá? Eu vou colocar meu nome aqui, sobrenome, Maran, mas aqui vocês vão colocar a matrícula de vocês, tá? Vou dar um Enter. E aí ele vai pedir para vocês informarem as tags, tá? Aqui vocês também vão colocar a matrícula de vocês. Só o númerozinho lá da matrícula, repetido aí nas duas e dá um Enter, tá? Enter. Uma nota opcional de manutenção, isso aqui a gente não vai precisar. Dá um Enter. Ele vai pedir, pessoal, tem várias formas, tá, de execução do runner. A gente pode executar ele dentro de um Docker, pode executar ele por SSH, pode executar ele usando o modo de VirtualBox. Aí lá na documentação do GitLab ele descreve cada uma aí de uma forma bem completa. A gente vai escolher a shell, então, porque a gente quer executar direto no terminal do Linux. Então a gente só vai colocar shell, né, uma das opções ali. Dá um Enter, e aí é ali, ó. Ele vai dar um aviso pra gente dizendo, olha, teu runner foi registrado corretamente. Para saber se esse runner foi registrado mesmo corretamente, se tá tudo ok, vocês só vão recarregar essa página aqui, ó. Então, só vou recarregar essa página, olha lá. Ele já apareceu um runner online, ou seja, a minha máquina tá online ali. Tá aparecendo o ID, o IP, a versão, quantos jobs ela tem rodando, quando que foi o último contato com ela. Se eu parar a minha máquina aqui, pessoal, ó, então vocês vão fazer esse processo, vão cadastrar o runner ali, vão vir aqui na página, vão dar um refresh nela. Se o runner, só confiram, né, porque a gente vai ter de vários alunos, se o runner com a tag da matrícula de vocês e com o nome da matrícula de vocês estiver nessa lista e estiver online, aí tá certinho, tá? Se não aparecer aqui, ou se aparecer algum erro no terminal, postem no fórum ou mandem ali no grupo que aí a gente vai conversando para deixar rodando, tá? Mas olha só, se eu matar, por exemplo, o meu servidor ali, ele vai demorar um tempinho, tá? Ele não vai pegar de primeira aqui. Mas ele vai... Uma hora ele vai sair do online aqui e vai cair no offline aqui. Ou seja, ele fica detectando ali se o runner tá rodando ou não. Tá? Então, pessoal, era isso para a aula de hoje, tá? Com esse runner a gente vai começar a trabalhar naquela outra parte do que eu mostrei para vocês aqui. A gente vai começar a trabalhar nesses dois pipelines aqui e nas ferramentas que a gente vai precisar para esses dois pipelines, tá? Então, peço para que vocês revisem a parte de GitLab para se sentir confortáveis a fazer todas as operações que a gente viu ali nas aulas. Instalem o runner, tá? E aí, a partir disso, a partir dessa aula, a gente vai começar agora a construir pipelines aqui e a usar ferramentas para automatizar essas operações nos nossos códigos aqui. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.